Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito aquele fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca frente à cura de um leproso. Nós temos dois episódios desse, pelo menos retratados nos evangelhos, em se tratando dos leprosos. Aquela cura que para nós é mais conhecida, dos 10 leprosos, que depois apenas um volta para agradecer, e Jesus Cristo reclama a ingratidão dos demais. Essa nós conhecemos mais de perto. Mas há uma cura de um leproso em particular, que é retratado no Evangelho de hoje, precisamente. Entretanto, a realidade que se acerca dos leprosos na época de Jesus Cristo é a mesma para um ou para 10. E a reflexão para nós também deve caminhar nessa direção. Primeiro, esse episódio do leproso e dos leprosos nos introduz numa pedagogia que eu chamo de superação, de tudo aquilo que na vida tenta nos marginalizar, nos escantear, tirar de nós poder para qualquer coisa, tudo aquilo que na vida nos faz adoecer, nos faz sofrer, problematiza a nossa caminhada e a nossa experiência de maneira tal que a gente não vê muita saída, fica sem possibilidades de reagir e às vezes tende a entregar-se, a baixar as armas, a deixar de lutar. Por quê? Porque o problema é muito maior do que, eventualmente, as possibilidades que nós enxergamos em nós de ultrapassá-los. E todo mundo se encontra, em algum momento da sua vida, numa situação dessas, que a gente não pode ir para frente, para trás não deve andar, porque atrás já conhecemos o que veio, e ficamos empacados exatamente onde estamos. Isso causa muita depressão hoje, por exemplo. O senso de impotência, de incapacidade, de inação para ultrapassar as suas dificuldades, porque parece que elas são grandes, ao extremos insuperáveis. Então, os leprosos são um retrato vivo de todos nós que carregamos essas feridas abertas, muitas chagas dolorosas, doenças incuráveis, problemas que parecem insolúveis. Somos nós, quando às vezes somos obrigados a desistir de lutar. E tem muitas pessoas que se fiam nisso. Eu já fiz o que eu podia, agora já não posso mais. Seja por si, seja pelos seus que dependem de si. E os leprosos viviam fora das cidades, afastados do convívio das pessoas. A lepra era vista naquela época como um castigo de Deus pelos pecados do leproso. Quem pecou para que acontecesse isso com ele? Era a pergunta que todo mundo fazia quando alguém aparecia com uma grande doença. Alguém pecou. Se não foi ele, foi alguém da sua família. Foram seus antepassados, os pais, os avós, bisavós, e aí vai sem fim para trás. Tinha que ter uma justificativa no pecado de alguém. O leproso também era alguém amaldiçoado por Deus, porque a lei religiosa era clara contra ele, mas também amaldiçoado, marginalizado pela sociedade, porque as leis civis eram mais claras ainda. A nenhum leproso era dado o direito de convivência na cidade, nos aglomerados urbanos, fora com eles. E tem aqueles bolsões de leprosos. No tempo de São Francisco, a gente via muito isso também, com mais clareza. Até os filmes que procuram retratá-lo de maneira mais
contundente mostram isso. São Francisco ia longe atrás dos leprosos, porque eles não estavam por perto, não podiam estar. E era uma situação muito humilhante. Se alguma pessoa normal, entre aspas, chegasse desavisadamente perto de um leproso, o leproso tinha a obrigação legal de gritar, advertindo: impuros, impuros, acusando a sua própria impureza e a sua própria lepra. E aí, claro, a pessoa já fugia daquele ambiente onde entrou sem muita percepção das coisas. Era uma situação realmente complicada, é tanto que ter um parente leproso era como ter um parente morto, porque a família jamais iria encontrar esse parente outra vez. Ele não seria reintroduzido no seio da família, porque muito dificilmente uma lepra era curada. Não era curável essa doença. Então, veja a situação em que os leprosos se encontravam. A grande questão é, se a realidade nua e crua é esta, o que fazer para quem está na perto de um leproso? Nada, não tem o que fazer. Deus me amaldiçoa, a sociedade me rejeita e também me amaldiçoa, me coloca fora dela, eu fui expulso por conta da minha lepra, eu sou impotente. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Todo mundo contra mim, a legislação do céu e da terra contra mim, não posso fazer nada. Então resta aos leprosos a conformação, a aceitação do seu destino cruel, essa resignação passiva diante de uma realidade que era irreversível. Entretanto, e graças a Deus tudo tem um mais, tudo tem um porém, não foi isso que aconteceu com esse leproso, como não foi isso que aconteceu aos 10 leprosos no outro episódio retratado nos evangelhos. Ele vai ao encontro de Jesus, o evangelho diz, ele chega perto de Jesus, se aproxima, ousa quebrar a lei do distanciamento. Ele se aproxima e Jesus se deixa aproximar-se dele e também permite essa aproximação. E ele diz: Senhor, se queres, podes curar-me. Não só se aproxima, como ele estabelece um diálogo, uma conversa com Jesus Cristo. Ousadia por cima de ousadia de ambas as partes. Um que se aproxima quando não pode, o outro que se deixa aproximar quando não deve. Dois transgressores, Jesus e o leproso. Aliás, ver Jesus Cristo como transgressor não é uma coisa para um dia nem para uma noite. Jesus Cristo é transgressor a vida inteira. Ele faz questão de derrubar a lei do sábado, deixando para curar as pessoas propositadamente em dia de sábado, quando não se podia fazer nada na lei dos judeus. E ele fazia tudo ao sábado. E dizia: a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. O sábado foi feito para nos ajudar e não nós submetidos a ele de qualquer maneira, impensadamente e refletidamente. O que é que a gente pode tirar daqui? Nessa rebeldia do leproso, começa uma grande lição para todos nós. Eu diria uma verdadeira catequese de libertação. Um caminho pedagógico no qual nós somos chamados a nos introduzir para beber dessa fonte e aprender com essa rebeldia. Primeira coisa que a gente pode aprender: quem deseja superar suas dificuldades e encontrar um mínimo de bem-estar e de felicidade na vida, que é um direito que pertence a todo ser humano, não pode aceitar nenhuma realidade da vida como sendo algo imutável e definitivo. Nessa vida, tudo é passível de modificação, de alteração. Tudo pode ter um outro rosto. Tudo está sob o efeito da mudança. E é preciso que a gente não esqueça isso. Porque tudo passa. Passa o que é bom, que a gente às vezes não quer que passe nunca, vai passar. E passa o que é menos bom, e às vezes cruel, que a gente deseja que passe rapidamente. E vai passar. Cumprido o prazo dessa coisa em nossas vidas, para que ela possa fazer o trabalho dela em nós, ela vai embora, vai passar. Então é preciso ter essa percepção. Então os leprosos transgrediram a lei do isolamento, se recusaram a aceitar que era um caso perdido.
Nenhum de nós é um caso perdido nunca. Tem sempre jeito para os nossos problemas. Inclusive, tem aquele ditado antigo: quando nos fecham uma porta, nos abrem uma janela. Se fecharem portas e janelas, nós podemos sair pelos fundos. Se fecharem lá atrás, nós podemos sair por cima. Se fecharem em cima, a gente pode sair furando um túnel. E não é à toa que muitos dos mirabolantes assaltos, eles acontecem, saídas e fugas de presídios de segurança máxima, é por baixo. Demora um bocado, mas o túnel sai em algum lugar e as pessoas saem. É preciso que a gente acredite que tem sempre solução. Se tem problema, tem solução. Nenhum problema é insolúvel ou insolucionável. A gente pode acionar esses potenciais internos, a inventividade, a criatividade, a inteligência, que são coisas próprias do ser humano e próprias do ser humano que somos nós. Não estamos fora desse rol. É uma pedagogia libertária que a gente pode assumir na vida da gente. Às vezes as pessoas dizem, para tudo na vida tem solução, padre, é verdade, mas menos para a morte. Eu diria, não. Para a morte é que tem mesmo, porque para quem tem fé, morrer não é morrer. Morrer é ressuscitar, é entrar na vida plena, é começar a viver de fato a sua vida a partir dali. Onde as pessoas podem ver um defunto e dizer, coitado, acabou, terminou tudo. Outras pessoas podem ver um ressuscitado. Começou a vida dele em Deus. Agora sim, ele vai ter tudo aquilo que sempre desejou e não pôde, pelas limitações e condicionamentos humanos. A nossa fé nos diz que para a morte também tem solução, porque nenhum ser humano nasceu para morrer. Todos nós morremos é para ressuscitar. É a vida que tem que ser acentuada e não a morte. Mais uma vez, esse homem está no caminho certo. O grito desse homem e a aproximação dele de Jesus é o despertar de uma consciência que muitas vezes está adormecida, acomodada. É um sinal de exaustão. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas se não aconteceu, tomara que aconteça. Quanto mais rápido, melhor. Tem um momento na vida da gente que a vida está tão ruim, tão monótona, aquele marasmo, não acontece nada de novo, é um dia do mesmo jeito do outro e a noite também. Fim de semana muda um pouquinho, mas no outro fim de semana a gente repete o mesmo fim de semana anterior e vai anos e anos a fio. Tem hora que a gente chega à exaustão e diz assim, não, desse jeito eu não quero continuar mais. E é aqui que tem as promessas de virada de ano. A gente faz sempre as promessas, esse ano vai ser diferente. A promessa dura uns 2 dias. Aí depois volta tudo a ser igual. Por quê? Porque a gente está habituado a fazer igual. Nós somos seres de hábitos. Se nós não criarmos antes do final do ano, bem antes, ao longo do expediente do ano, caminhos diferentes, uma grota, uma levada diferente, na hora que vier uma enxurrada grande, a água vai por onde? Vai pelo buraco que sempre foi, vai pelo leito do rio. Não vai por outros caminhos, porque nós não os criamos. E depois vamos lamentar, porque a água arrebentou tudo, claro. Então, no momento oportuno, no momento enxuto, de seca, aí vamos fazer as levadas aqui, uma possibilidade acolá. Aí, quando vier uma grande enxurrada, a água vai se distribuir de forma mais igual, mais justa. E aí pronto, resolveu. É assim também com a nossa vida. A gente não muda de vida de supetão, porque quer mudar. Há condicionamentos em nosso corpo, em nossa mente, em nossa alma. Se a gente não for capaz de sair deles pouco a pouco e com solidez, a gente não vai conseguir sair no momento de uma grande crise. Vai continuar caminhando por onde sempre caminhou, repetindo o que sempre fez e vai reclamar da vida o tempo inteiro. Parece que Deus não me ajuda, eu rezo tanto para eu mudar esse pecado. Deus ajudou você há muito tempo. Aliás, eu estava conversando agora com um amigo ali fora, que às vezes a gente tem uma mania de colocar tudo na mão de Deus, terceirizar para Deus. Toda a responsabilidade é dele. Quando vem uma coisa muito boa que a gente não consegue explicar, bota na mão de Deus. É Deus quem está aqui, é o Espírito Santo, é o santo da minha devoção.
Quando é uma coisa muito ruim que a gente também não consegue explicar, é o demônio, é Satanás, é o capeta, é o espírito maligno, é tudo que não presta. E onde é que está você? Você não faz nada, não tem poder nenhum. Deus lhe fez assim, tão impotente, tão incapaz. Então é preciso que a gente possa fazer o dever de casa. Porque eu digo a vocês, com toda consciência, Deus não vai fazer nada por você. Deus não vai fazer nada por você. E por uma razão muito simples, porque Ele já fez tudo e mais alguma coisa que podia fazer. Deu-nos a vida, deu-nos a consciência, deu-nos a presença, deu-nos inteligência, dons, capacidades, inclinações, potencialidades, um monte de coisa boa. E a gente não está fazendo uso nada disso. Ainda vai recorrer a Ele, negligenciando a presença dEle em nós através de todos esses expedientes da vida. Então você faz, o Deus não faz. E quando você fizer alguma coisa por você, tenha plena certeza que foi Deus quem fez. Fez através de você, de tudo aquilo que Ele já lhe dotou com capacidade para resolver a questão da sua vida. Então, esse é um aspecto. Depois, quem deseja encontrar felicidade precisa ter coragem de relativizar leis, normas, tradições, regras, culturas, convenções sociais, conhecimentos. Tudo isso parece ser uma coisa absoluta, não é e nunca foi. São coisas relativas, instrumentos, ferramentas, canais que nós precisamos utilizarmos disso para melhor fazer valer a nossa vida. Só isso e nada mais. Ou seja, aprender a relativizar aquilo que é relativo. Distinguir o que é meio do que é fim. E essas coisas todas são apenas meios e não fins. Então podem ser mudadas. É por isso que Jesus Cristo mudava as leis. Ele questionava as leis, as normas, aquilo que era estabelecido. Porque o ser humano estava sendo sufocado por essas leis. E o ser humano é sempre mais importante do que qualquer lei, mesmo a lei religiosa, mesmo a lei sagrada, não importa. O ser humano é a grande lei de Deus. No fundo, é liberdade plena. E é preciso olhar para aquilo que é pleno. Por quê? Porque às vezes a gente faz o contrário. Se o meio que nós abraçamos para viver bem já não nos leva à felicidade por mil razões, não vamos desistir da felicidade. Troquemos os meios, desistamos dos meios, procuremos outras coisas que nos sejam mais adequadas. Por quê? Porque é o ser humano e a sua realização que está em jogo, e não a planificação das leis. Aliás, Jesus Cristo não veio salvar leis, normas, regras, tradições. Jesus não veio salvar instituições. Jesus veio salvar pessoas. Onde houver um ser humano, Jesus está lá no encalço dele, oferecendo-se totalmente como possibilidade de realização. Então, tudo a gente pode relativizar. Senão a gente faz como aquele mito da cama de Procusto. Quem conhece um pouquinho dos mitos gregos sabe disso. Procusto, segundo a tradição grega, era um gigante que morava no mato, num lugar ermo, numa selva. E, vez por outra, alguns peregrinos iam por ali, porque gostavam de fazer suas trilhas, como nós gostamos ainda hoje, no meio do mato, da serra. E ele, muito educadamente, convidava-os para que eles fossem hospedados em sua casa. E os peregrinos iam inocentemente, sem saber qual era aquela arapuca na qual estavam caindo. E aquele homem gigante era cruel, Procusto. Ele tinha uma cama padrão. À noite ele amarrava o peregrino naquela cama, e se o tamanho do peregrino excedesse o tamanho da cama, ele cerrava os pés do peregrino. Se fosse menor, ele esticava, quebrando os ossos todos para se adequar à cama dele. A cama dele era o padrão, era o valor absoluto. É muito mais fácil a gente se adaptar a cama a gente, do que a gente fazer o contrário. O fim da força se esticar para caber dentro dela.
Então é muito importante que a gente não mude os fins, não misture com os meios, porque os meios podem ser mudados, as camas podem ser adaptadas, podemos comprar outras quando não cabemos mais na nossa. Podemos dormir no chão ou passar para uma rede, que é mais fácil e se adapta melhor ao nosso tamanho, mas nunca exigir que seja feito o contrário. E às vezes é isso que a gente faz na vida da gente. Uma coisa pequena e a gente quer porque quer viver segundo aquela coisa. Já questionou se ela lhe ajuda? Ela constrói sua vida? Ela lhe põe para cima? Ela lhe liberta? Ou você está sendo escravo de uma coisa que você próprio escolheu escravizar-se? Eu queria dois detalhes para a gente não passar em brancas nuvens aqui no final. É curioso quando aquele leproso diz: se queres, podes purificar-me. A, a tradução antiga é isso, não é curar-me, não é purificar-me, que é mais do que curar-se. Se queres, podes purificar-me. Esse homem não pediu a purificação, não pediu que Jesus Cristo fizesse um milagre. Ele colocou totalmente nas mãos de Jesus Cristo, querer ou não querer. Se o Senhor quiser, eu serei purificado. Se não, tudo bem, continuarei doente. Essa palavra não pode passar em brancas nuvens. Por quê? Porque há coisas em nossa vida que vieram para ficar. Por mais que a gente faça para mudar, elas não vão mudar, porque não depende de nós. Há doenças que a gente vai ser obrigado a conviver com elas a vida toda, porque elas vêm e ficam. E não tem cura conhecida ainda. Alguns problemas familiares, por exemplo, algumas rupturas, que às vezes, por mais que a gente faça, o outro lado não quer fazer. E aí nós não vamos para frente, não adiantamos nada. Quando a gente pode ultrapassar um problema, a gente tem que fazer tudo ao alcance da gente para ultrapassá-lo. Mas às vezes o problema não tem ultrapassagem, não tem solução para ele. Qual é a solução para esse problema? Para eu não ficar agora visto como uma pessoa incoerente, que eu disse neste instante que todo problema tem solução. Qual é a solução para esse problema quando a gente não tem solução para ele? É aprender a conviver com ele de forma que ele não nos afete mortalmente. Que a gente possa continuar fazendo aquilo que é essencial na vida da gente, apesar dele. Apesar dessa dor, desse problema, dessa dificuldade, dessa limitação, eu continuo sendo chamado por Deus para a felicidade. A felicidade que cabe dentro de mim, a felicidade dentro do possível, a felicidade do meu tamanho, nem mais nem menos. Mesmo assim eu posso ser feliz, apesar disso. E um último detalhe é que Jesus não podia mais entrar nas cidades depois que curou aquele rapaz. E é curioso que ele é mandado para fora das cidades, das igrejas, e vive em lugares desertos. Onde é o lugar deserto? E quem vive lá? Os leprosos. Jesus é mandado para o lugar dos leprosos. Deus é aquele que vem ao nosso encontro onde nós estamos, com as lepras, as doenças, as dificuldades, os pecados que nós temos. Nosso Deus, quando muitas vezes Jesus Cristo fazia curas e ele era expulso, ou então a pessoa curada era expulsa das cidades, dos muros das cidades, das igrejas, Jesus Cristo ia lá fora dos muros conversar com aquela pessoa, ter com aquela pessoa. Quando a sociedade, quando a igreja, mesmo ela, não nos permite ficar dentro dela e ser felizes dentro dela, que nós temos esse pecado, aquele outro e mais aquele terceiro, e já não há remédio para esse pecado, porque a vida é assim mesmo, ela vai colocando a gente em situações que a gente não consegue mais reparar. Ninguém deixe de buscar Deus, porque Deus pula o muro da cidade e vai atrás da gente onde a gente estiver. Se eu não for capaz e não me for permitido ser feliz dentro, eu serei fora, porque a felicidade é mais importante do que estar aqui ou ali. O desejo de libertação, de vida plena, que Deus sonha para todos nós é muito mais do que os meios para que possamos alcançar esse desejo e planificar essa vida. E aí eu lembro, termino aqui, quando eu estava em Portugal, o meu bispo, que já faleceu, Dom Ilídio, ele tinha uma abertura sem igual, sem igual. Mesmo sendo bispo da Europa, porque às vezes a gente diz que a Europa é uma igreja tradicionalista, ele não era nada tradicionalista.
Ele dizia uma vez para os casais de segundo casamento ou de terceiro: se por alguma razão vocês na igreja não tiverem permissão, autorização para serem felizes, realizarem-se como de fato agora parecem estar realizados, depois desse segundo ou terceiro casamento, então, pelo amor de Deus, não desistam da felicidade nem de Deus. Sejam felizes, ainda que seja fora da igreja. É muita ousadia para um bispo falar. Só fica abaixo da ousadia de Jesus Cristo, quando contrariava todas as normas, leis e regras dos fariseus da sua época. Que Deus nos ajude a perceber um pouco como é que a vida deve correr à luz daquilo que Deus quer que ela corra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.